Dando continuidade, então, neste momento, damos início à mesa redonda, política e legislação arquivística, reflexões acerca de arquivos de universidades. Para isso, convidamos à frente para compor a mesa a professora Clarissa Moreira dos Santos Smith, consultora externa dos projetos, e que fará a mediação. Professora Clarissa, professora do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense, doutora em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, USP, tese intitulada Arquivologia e Construção do seu Objeto Científico, Trajetórias, Concepções, Contextualizações, foi vencedora do 2º Prêmio Maria Odília Fonseca, oferecida pela Associação dos Arquivistas Brasileiros. Graduada em Arquivologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestre em História Social e bacharel em Ciências Sociais, ambos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense, além de pertencer ao quadro diretivo da Associação de Arquivistas de São Paulo, a partir de 2008, ocupando desde 2015 o cargo de vice-presidente. Coordenadora do curso de graduação em Arquivologia desde 2017 e vice-diretora do Instituto de Arte e Comunicação Social, a partir de 2020. Convidamos o professor doutor Francisco Alcides Cogo Júnior, da Universidade Federal de Santa Maria. Professor Francisco, doutor em Memória Social e Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Ética e Educação em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em Arquivologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduado em História e Licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande, e dentre os interesses de pesquisa estão os arquivos e sua relação com os direitos humanos, as políticas públicas arquivísticas e os processos de transformação dos arquivos em patrimônio cultural. Atualmente é professor do Departamento de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria. Em 2021, recebeu o Prêmio Nacional de Arquivologia Maria Odília Fonseca, do Arquivo Nacional, na categoria Melhor Tese de Doutorado. Convidamos o mestre Fabrício Carmo Cabral, coordenador-geral de monitoramento da Educação Superior da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, SERES, do Ministério da Educação. Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Brasília, pós-graduação em Gestão Pública e mestrado em Computação Aplicada na linha Gestão de Risco. Servidor Público Federal, cargo pesquisador tecnologista do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, lotado no Ministério da Educação desde 2009, atualmente ocupa o cargo de coordenador-geral de monitoramento da educação superior, realizando a supervisão e monitoramento em instituições de educação superior e fornecendo auxílio na elaboração de atributos e requisitos para os sistemas do âmbito da Diretoria de Supervisão da Educação Superior do MEC. Expertise em avaliações institucionais e auditorias no âmbito da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. E convidamos o professor doutor Rodrigo Pereira, diretor-geral da Faculdade Novo Oeste e CEO da Triagem Consultoria em Gestão de Documentos e Informações. O professor Rodrigo é doutor e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Marília, especialista em Gestão Estratégica de Recursos Humanos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, graduado em Biblioteconomia pelo Centro Universitário de Formiga, e no cenário empresarial é diretor executivo da empresa Triagem e Organização, certificado CDIA+, ECM, especialista ICM Implementação, as principais certificações internacionais na área de projetos em gestão eletrônica de documentos e processos de negócios. Presta consultoria nas áreas de gestão eletrônica de documentos e conteúdos, gestão da informação, gestão do conhecimento e de processos. São 19 anos de prestação de serviço na área de gestão da informação, no cenário público e privado. No cenário acadêmico, é diretor-geral da Faculdade Novo Oeste, atuando também como professor em disciplinas relacionadas aos dados, documentos, informação, estratégia, conhecimento e processos, além de coordenador do MBA em Gestão da Informação, do Conhecimento e Novas Tecnologias. Bom dia a todos e a todas. Bom, então podemos dar início à mesa e passo a palavra, então, ao professor Francisco Alcides Cogo Júnior, da Universidade Federal de Santa Maria. Bom dia a todos e todas.
Primeiro, quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite que foi feito pelo Departamento de Gestão da Informação, aqui da UFPR. É uma alegria estar aqui com a Clarissa também. Fazia uns 6 meses que a gente não se encontrava, né? Que bom nos encontrarmos de novo, conhecer também o Fabrício e o Rodrigo, e agradecer também a todos pela presença, para a gente falar desse tema bastante importante, no contexto de um evento que eu cheguei, infelizmente só consegui chegar no final do dia de ontem, mas estava acompanhando os debates e vendo o quanto é importante a gente discutir esses temas também no escopo dos arquivos de universidades, né? Afinal de contas, a gente está tratando desse eixo central, os acervos das instituições de ensino superior. Como a nossa mesa é uma mesa sobre política e legislação, eu busquei fazer uma abordagem focando principalmente naquele tema que tem sido aquele onde eu acho que eu posso mais contribuir, digamos assim, que é a abordagem sobre as políticas, mais do que até sobre a legislação. Embora eu dê aula de políticas públicas e legislação, eu acho que a legislação, hoje em dia, quando a gente fala de arquivos, ela precisa ser mais contextualizada no escopo das políticas públicas do que necessariamente esquadrinhar, lei tal e tal, o que cada uma diz, né, que é um pouco como a gente se acostumou a estudar, muito em função da quantidade de vagas em concursos públicos que existem para a área de arquivologia, por exemplo, ou para as áreas da informação, e que acaba fazendo com que a gente muitas vezes estude a legislação, os seus conteúdos, mas nem sempre faça um estudo contextualizado no âmbito das políticas arquivísticas e no âmbito daquilo que tem mais me interessado como campo de pesquisa, que são as políticas públicas, especificamente. Então, eu acho importante a gente começar a tratar um pouco sobre o que é uma política pública, pelo menos assim, numa noção geral, e eu vou buscar fazer uma amarração, digamos assim, entre essa ideia de políticas públicas, como a legislação entra nesse escopo, e depois um pouco de alguns comentários sobre como isso se relaciona com essa situação dos acervos, ou dos arquivos, melhor dizendo, de instituições de ensino superior, que é o foco do evento, embora não seja meu foco de estudo, meu foco específico de pesquisa, essa questão dos arquivos de universidades. Pode passar, por favor? Não são muitos slides, mas alguns deles são para fixar um pouco algumas ideias, né? A primeira ideia que eu acho importante trazer, e aqui eu fui para um caminho bem sem invencionices, fui logo para um caminho mais confortável, digamos assim, de definir políticas públicas, que é uma noção complexa de ser definida, a partir do que entende um dos órgãos que mais tem se dedicado a acompanhar e avaliar as políticas públicas no Brasil, que é o Tribunal de Contas da União, que, para quem não conhece, aliás, tem um excepcional trabalho que se reflete em muitos materiais bem interessantes que estão disponíveis nas suas páginas da internet, e que define políticas públicas como um conjunto de diretrizes e intervenções emanadas do Estado, mas feitas por pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, com o objetivo de tratar problemas públicos que requerem, utilizam ou afetam recursos públicos. Acho que essa noção ela é bem importante no contexto brasileiro, porque ela nos chama a pensar nessa noção de problema público, que a gente discute pouco às vezes, né? Quais são os problemas públicos, no sentido de quais são os problemas que atingem as coletividades em determinado contexto. E aí as políticas públicas vão justamente ser a canalização, digamos assim, dos recursos, em geral os recursos do Estado, para tentar resolver ou, de alguma forma, mitigar esses problemas públicos. Existe uma infinidade de políticas públicas, porque existe uma infinidade de problemas públicos de diferentes tipos, né? Na saúde, na segurança, na educação, nos mais diferentes contextos, e nos últimos 30 anos, mais ou menos, nós temos falado também de uma política pública arquivística, ou seja, debruçada nos problemas públicos da arquivologia ou os problemas públicos relacionados aos arquivos. Eu acho bem importante, tenho defendido um pouco isso nas aulas que eu dou, de entender o problema público dos arquivos como um problema coletivo
que não diz respeito apenas àquilo que é mais aparente dos arquivos, como, por exemplo, a memória e a história, mas sim que diz respeito ao acesso, principalmente a direitos. Então, quando a gente fala, né, adiantando um pouquinho alguma coisa que está pontuada aqui, quando a gente fala, por exemplo, no papel de um acervo, de um arquivo de instituição de ensino superior, ou antes, no arquivo de uma escola, por exemplo, nós estamos falando sim também na memória escolar, nos arquivos, na história, mas nós estamos falando antes disso no acesso que nós vamos dar a um cidadão a um determinado direito. Pessoa que hoje presta o Enem, por exemplo, e precisa depois se matricular, quando ela é aprovada para uma universidade pública ou privada, ela vai precisar dos seus documentos anteriores. E esses documentos têm que estar, de alguma forma, preservados, acessíveis, disponíveis, e é desse tipo de acesso a direito que nós estamos falando. Logo, isso se multiplica por diferentes áreas e diferentes tipos de arquivo, logo nós podemos sim falar num problema público dos arquivos no Brasil, porque nós temos diferentes gargalos relacionados aos arquivos, a educação é um desses gargalos, que precisam ser melhorados, aprimorados, que o acesso precisa ser facilitado justamente através das técnicas, da teoria, das práticas arquivísticas, entre outras. Hoje não dá para falar só de arquivologia, a gente precisa falar de algo maior, com a questão da tecnologia, do direito, enfim. Por que eu falei que nós temos mais ou menos há 30, 35 anos uma ideia de política pública arquivística? Não é que ela não existisse antes, os problemas públicos arquivísticos não existissem antes, mas é que é a partir de 88, com a Constituição, e de 91, mais especificamente, aqui a gente começa a falar de legislação, com a Lei de Arquivos, que se começa a esquadrinhar um pouco desse problema público. A Lei de Arquivos, que é lá de 1991, que estabelece, de alguma forma, o quadro geral, o marco geral dessa política, tanto que ela se denomina como a lei que institui a Política Nacional de Arquivos, ela é como se fosse esse quadro ou esse cenário onde vai se dar o reconhecimento dos problemas públicos arquivísticos e quais são os recursos básicos, bem básicos, que nós temos para lidar com esses problemas, para chegar a alcançar algum tipo de solução. A Lei de Arquivos, para quem não está familiarizado, é a lei que dispõe sobre a política sobre uma política nacional de arquivos públicos e privados no Brasil. Ela tem um enfoque bastante grande nos arquivos públicos e um enfoque um pouco conservador, eu diria, sobre os arquivos privados. E é uma lei fundamental, basilar, mas ainda muito interditada por uma série de obstáculos que passam pela sua implementação. Eu sempre tenho tentado entender que a Lei de Arquivos é o marco jurídico da política pública, ela não é a política em si, apesar dela se apresentar como a lei que institui a política pública. Uma política pública não pode ser instituída por uma lei e basta, ela precisa de um conjunto de fatores para poder se efetivar, e ela também não é estanque, as leis geralmente são estanques, a política pública precisa ser renovada, reformulada, avaliada, revista, e isso a lei em si não basta, mas a lei é o que nos apresenta esse cenário, os personagens e o caráter de cada personagem no universo dos arquivos públicos e privados. Se a gente estivesse fazendo uma analogia com o teatro, a lei nos apresenta os personagens, o cenário, a fala, ou o caráter dos personagens, mas não nos apresenta o que eles vão falar ou como é que eles vão agir em cena. Isso só vai poder ser feito a partir de medidas que são mutáveis ao longo do tempo e que a gente acaba caracterizando como políticas públicas. Esse roteiro, digamos assim, esse roteiro de mobilização de recursos, de criação de uma infraestrutura, de empoderamento de instituições, ele é, em si, o roteiro das políticas públicas. Vários colegas meus têm se debruçado sobre esse tema das políticas públicas de arquivo ao longo dos últimos anos, e alguns deles, com muita qualidade, têm buscado definir e problematizar algumas noções que são importantes nesse contexto das políticas públicas. A própria noção de políticas públicas de arquivo, a noção de governança arquivística e, mais recentemente, a noção de gerenciamento arquivístico, conectada com uma ideia já, essa sim, um pouco mais consolidada entre nós, que é a ideia da gestão de documentos.
para citar alguns poucos nomes, sem teorizar muito, né? Não dá para falar desse tema sem mencionar os trabalhos do professor José Maria Jardim, do professor Renato Venâncio e também do professor Welder Silva, que são colegas cujas noções estão interconectadas, se complementam e são indispensáveis para a gente compreender esse contexto. Eu tenho tido a oportunidade, o privilégio de ter um diálogo bastante produtivo com o professor Welder Silva, que é quem tem feito um esforço muito grande para sistematizar essas ideias, sobretudo a ideia de governança e gerenciamento arquivístico, na interlocução com a gestão de documentos. E esse esforço ele vem acompanhado de uma tentativa de vincular a aplicação dessas noções na vida prática arquivística, sobretudo na ponta, vamos dizer assim. E aí eu acho que tem alguns avanços que nós temos feito, ainda muito preliminares nesse nosso diálogo, e eu, para essa fala, resolvi tentar colocar um pouco desses avanços numa representação. A gente vem há muito tempo trabalhando na ideia de que queríamos criar um esquema que nos facilitasse as aulas, as palestras, o diálogo, né? Às vezes que nos facilitasse o nosso próprio entendimento. E para essa oportunidade aqui no Paraná, eu comecei a esboçar esse esquema. Então, pode passar o próximo slide. Não sei se vai ser plenamente possível de se ver, mas acho que quem vai estar no YouTube depois vai poder ver isso melhor. Essa figura é uma tentativa, tá, muito incipiente ainda, de representar algumas noções fundamentais do que seria um esquema para a gente poder entender essa política nacional de arquivos. Esse esquema é totalmente preliminar, é discutível, e ele foi criado a partir do que já produziram os colegas que eu mencionei anteriormente e também do que se pode interpretar sobre a legislação brasileira que existe hoje. Esse gráfico ele é bastante inspirado numa figura muito similar que está publicada no Guia de Governança e Gestão em Saúde, que é uma publicação do Tribunal de Contas da União, usada como base para o Sistema Nacional de Auditoria do SUS, que é o Sistema Nacional de Saúde. Então, é uma adaptação uma adaptação do que o TCU faz para esquematizar como seria a política pública da saúde, só que aplicada aos arquivos. Como vocês podem ver, essa figura tem dois triângulos. Esses triângulos representam forças, digamos assim, uma relacionada à governança e outra ao gerenciamento. Na parte de cima, que é o triângulo azul, nós temos um grupo que, de alguma forma, mobiliza essa força da governança, que é a sociedade civil organizada, alguns órgãos fiscalizadores e o Conselho Nacional de Arquivos, que agem ou deveriam agir no sentido de pleitear, definir e fiscalizar a governança arquivística no Brasil. E essa governança é o caminho para, ou tem o propósito, então, de produzir, implementar e avaliar as políticas através de um conjunto de elementos que são mobilizados para isso. E não é à toa que o Conselho Nacional de Arquivos, que, segundo a Lei de Arquivos, é o órgão que define a Política Nacional de Arquivos, compõe essa parte de cima do esquema. No meio da figura, naquela caixa vermelha, estão os poderes executivo, legislativo e judiciário, nos seus diferentes âmbitos, e tudo o que eles comportam, que são definidos ali como alta administração. E, a partir das definições gerais que vêm da governança, sempre prevista com a participação social, esses poderes, então, vão atuar na liderança, na definição e nas estratégias de controle do gerenciamento arquivístico. Aí, quando a gente passa para o gerenciamento, que é o triângulo de baixo, a gente passa a falar da vida prática aplicada, digamos assim. O gerenciamento aqui, eu uso o termo gerenciamento, mas na arquivologia é mais comum as pessoas usarem gestão de arquivos. Só que, como nós temos gestão de arquivos e gestão de documentos, e as duas coisas não são a mesma coisa, tá? Eu tenho adotado também esse termo que é muito trabalhado pelo Welder Silva, que é o gerenciamento arquivístico. Como os órgãos dessa alta administração são muito amplos, né, os poderes e os seus órgãos, eles se valem de instâncias internas de apoio à governança, que, no caso dos arquivos, são as instituições arquivísticas, que geralmente a gente chama de arquivos públicos, os serviços arquivísticos, que são aqueles serviços especializados na gestão e na preservação de documentos dentro dos órgãos, e também em comitês e comissões de apoio, como é o caso das comissões permanentes de avaliação de documentos.
Tanto os órgãos da alta administração quanto as instâncias internas de apoio à governança têm como objetivo criar as condições efetivas para o pleno gerenciamento arquivístico, ou seja, o gerenciamento de todos os arquivos, através do planejamento, da organização, da direção e do controle sobre as funções arquivísticas e sobre os recursos que são necessários para a gestão de documentos, que é a ponta efetiva para onde a gente vai terminar. Portanto, a gestão de documentos ela é o produto bruto final desse esquema, tanto que ela está ali no finalzinho. A ideia desse esquema é de que ele nos permita entender que, para tratar de políticas públicas, seja no âmbito público, seja na esfera privada, nós precisamos compreender o que significa, o que isso significa, o que a gestão significa, do macro ao micro. Tá? Ou seja, que nós precisamos entender da política que define a governança até o gerenciamento dos arquivos e a gestão dos seus documentos. Porque é muito comum, abrindo um rápido parêntese aqui, adiantando também alguma coisa que eu tinha imaginado para depois, é muito comum que a gente fale muito de gestão de documentos e se atenha muito aos instrumentos dessa gestão, tabela de temporalidade, plano de classificação e outros mais, muitas vezes descolando esses instrumentos de um âmbito macro, ou seja, de um âmbito que está conectado com a política, ou que deveria estar conectado com uma política arquivística do âmbito que a gente está falando, seja executivo, legislativo, judiciário, e também das diferentes, aliás, das esferas e dos âmbitos, né, seja Estado, município e federação, seja executivo, legislativo e judiciário. E que essa política ela também precisa estar conectada com outras políticas, como a política da saúde, política da educação, política da segurança pública, porque, afinal de contas, os documentos arquivísticos são produtos, digamos assim, das atividades que se relacionam com essas políticas. Pode passar, por favor? Mas aí vem uma questão de como é que a gente pode aplicar essas noções, principalmente no âmbito das universidades. Tá? E aí eu acho que, diferente de outras muitas searas da política de arquivos ou da política nacional de arquivos, é importante destacar que nós temos observado que, no âmbito do ensino superior, das universidades, tem sido possível, sim, ver um funcionamento de, ao menos, parte desse esquema de governança e gerenciamento, diferente de outras searas onde isso não tem sido possível. Esse êxito, pelo menos parcial, ele se dá em grande medida por conta das demandas da sociedade, que precisa dos registros acadêmicos, digamos assim, precisa dos documentos arquivísticos para ter acesso a diferentes direitos relacionados à educação, e também se dá por conta da interlocução da governança arquivística nas instituições de ensino superior com a governança da área da educação. Ou seja, a gente observa que existe uma governança da educação no Brasil que demanda também uma organização por parte de governança arquivística e gerenciamento de arquivos. Nós temos universidades no Brasil desde a década de 30 e há pelo menos 60 anos elas contam com serviços e servidores de arquivo e, como órgãos públicos, no caso das universidades privadas, ou de interesse público, no caso como de órgãos públicos, no caso das universidades privadas, ou de interesse público, no caso das universidades, inverti, né? Os órgãos públicos das universidades públicas e privados das universidades privadas, elas, de alguma forma, precisam estar atentas às bases legais. Por conta disso, nós temos uma série de entraves que impedem, que não vou mencionar aqui, que impedem a consecução de uma efetiva política nacional de arquivos nas mais diferentes áreas, mas, como eu disse antes, no caso das universidades, nós temos um cenário mais positivo. Porque, se eu começo a olhar para as universidades, agora entrando um pouquinho numa tentativa de análise a partir daquele esquema anterior, se eu começo a analisar as universidades a partir da base daquela figura que eu mostrei antes, eu posso dizer que existe, na parte de gestão de documentos, uma série de diretrizes e de instrumentos que são bastante claros em relação a essa gestão, sobretudo nas universidades federais. Desde 2011, as universidades federais contam com instrumentos de gestão de documentos básicos, né, o plano de classificação e a tabela de temporalidade, que são instrumentos reconhecidos pelo Conselho Nacional de Arquivos, portanto, por uma entidade da governança, e que são aplicados em grande medida pelas universidades.
não são instrumentos que estão livres da crítica dos arquivistas, né, Clarissa? A gente tem sido sempre muito crítico à efetividade desses instrumentos, a sua qualidade, a sua capacidade de serem aplicados para contextos tão diferentes, porque a tabela de temporalidade e plano de classificação das IFES, seja na atividade fim, seja na atividade meio, ele tende a provocar uma homogeneidade dos arquivos das universidades, mas elas não são homogêneas, até porque elas, em geral, são autarquias públicas federais, então elas têm um nível de autonomia de organização bastante elevado, mas eles existem. Também é visível que existe um esforço de uma grande parte das universidades para cumprir a legislação no que diz respeito à formação de comissões permanentes de avaliação, que são instâncias de governança também internas. E também existe esse esforço bastante mais recente, mas muito importante, do Ministério da Educação em relação ao chamado acervo acadêmico digital, que é uma política que se aplica a todas as instituições de ensino superior, sejam elas públicas ou privadas, estabelecida por uma série de dispositivos, principalmente pelo Decreto 9.237 de 2017, e por várias portarias, dentre as quais talvez a mais relevante, acredito que depois o colega vai falar melhor sobre isso, seja essa portaria 360 de 2020, que é talvez a mais orientadora diretamente no sentido de promover a gestão uma parte da gestão, né? Ela se preocupa muito com a questão da digitalização e ela é importante no sentido do gerenciamento arquivístico porque ela tem metas, ela tem prazos, ela tem um lugar para onde se deseja chegar, e isso é um indício de gerenciamento e de governança. Se nós analisarmos esses instrumentos e esses avanços, nós vamos ver, então, que existe uma base para o efetivo gerenciamento e para a gestão de documentos nas instituições de ensino superior, ao menos em relação, né, a outros campos de políticas públicas do país. Só que, mesmo assim, existem muitos desafios, e aqui já estou me encaminhando, Clarissa, para finalizar, existem muitos desafios sobre essas políticas públicas, apesar desses avanços, né? Por exemplo, é notória a dificuldade das universidades públicas brasileiras, e acho que também isso se aplicaria às universidades privadas, em relação ao uso das tecnologias de produção e tramitação de documentos arquivísticos digitais, apesar dos avanços da implementação do SEI e apesar de do desenvolvimento de algumas soluções próprias bastante interessantes. Eu venho de uma universidade privilegiada que desenvolveu o seu próprio sistema de produção e gestão de documentos, que é o PENSI, da Universidade Federal de Santa Maria. Ele não está totalmente aderente aos requisitos que ele precisaria, mas ele é bastante interessante, porque hoje, na UFSM, todo documento que se produz já nasce classificado e já nasce com prazo de guarda definido. O nosso problema lá no PENSI é que nós ainda não conseguimos dar o passo do repositório digital. Então, nós estamos guardando esses documentos em algum lugar que eu não sei onde fica, né? E tenho medo de saber. Mas começamos, né? Uma ponta está avançada, a outra ponta é um ponto de interrogação. Também é ainda bastante complexo, né? Falando dos desafios pela frente, a usabilidade dos instrumentos de gestão de documentos que hoje estão disponíveis nas universidades federais. E aqui a gente tem uma complexidade que tanto porque existe falta de pessoal qualificado, muitas vezes nos arquivos das universidades federais. Hoje, o lugar da administração pública federal que mais emprega arquivistas no país é o MEC. Mas, apesar disso, há muitas vagas em aberto. A gente, inclusive, está terminando um estudo sobre isso, né, Clarissa? E, apesar disso, nós temos universidades que têm mais de 30 arquivistas e universidades que não têm nenhum. Então, aqui tem uma discrepância, uma disparidade que dificulta a implementação dos instrumentos de gestão. E também temos uma dificuldade, como eu pontuei anteriormente, de que esses instrumentos sejam compreendidos e apreendidos pelas pessoas, né? Porque eles não são instrumentos simples de serem utilizados, eles têm uma série de complexidades, são um pouco engessados. Recentemente, o professor Renato Tarcísio de Souza publicou um livro com críticas contundentes aos instrumentos de classificação que são empregados pelas universidades federais no Brasil. Então, eles não são bons, eles precisam ser melhorados.
Há ainda nos desafios, né, uma enorme lacuna em relação à infraestrutura e aos recursos necessários para a devida segurança e preservação dos documentos em suporte analógico e principalmente dos documentos nato digitais e digitalizados. Isso é um problema grave que caminha em consonância com uma ruptura também presente no gerenciamento e na gestão de documentos arquivísticos em suporte analógico. E aqui eu acho que é importante a gente dizer, falar de alguns pontos, né? Além de nós termos uma dificuldade muito grande em relação à infraestrutura tecnológica para armazenamento de documentos digitais, o Brasil deixou há alguns anos de recolher documentos em suporte físico para instituições arquivísticas. Nós matamos a atividade do recolhimento de documentos públicos. E isso é especialmente grave. É complexo, porque não se pode imaginar que eu vou recolher os documentos que são considerados de caráter permanente da UFPR para uma sede do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Isso não faria sentido. Mas é grave porque, ao não se praticar nenhuma forma de recolhimento, nem mesmo aquela que muda quem é o responsável jurídico por esses documentos, eu estou optando, as universidades estão optando por deixar documentos que são considerados de guarda permanente, logo são importantes para a história, memória, patrimônio, etc., como num grande limbo. Esses documentos nem sempre ficam acessíveis aos pesquisadores, porque as universidades não dispõem de infraestrutura para ter sala de pesquisa, receber investigadores, etc. E esses arquivos eles acabam ficando numa espécie de arquivo intermediário para sempre. Isso tem acontecido muito em muitos lugares, sem falar que muitas universidades não têm condições de criar uma infraestrutura, aí eu estou falando de prédio, estou falando de infraestrutura física, de preservação de documentos de papel mesmo, né, que sejam capazes de preservar esses documentos por mais tempo. O recolhimento é um tema grave que eu acho que precisa ser retomado pelos arquivos, pelos arquivistas e pela arquivologia. Pode passar? Eu acho que aqui... Pode passar. Então, só para finalizar, né, qual pode ser o caminho para a gente juntar tudo isso e talvez pensar em novos horizontes, pensar em melhorias, né? Primeiro, eu acho que dizer que não existem fórmulas mágicas ou receitas prontas, como muitas vezes se vende por aí, algumas receitas de bolo assim, para resolver essa questão. O caminho para que a gente possa ter uma real e efetiva política pública de arquivos aplicada e eficaz no âmbito das universidades, ele já começou a ser trilhado, mas ele ainda precisa ser ampliado. A legislação que nós temos hoje dá conta do básico e do essencial, mas ela pode ser aprimorada, principalmente através de medidas mais efetivas dos órgãos relacionados à arquivologia, mas também do Ministério da Educação, como a expansão do emprego de dispositivos infralegais, como as portarias, né, que a gente vê que elas têm bastante peso nas decisões das universidades. As portarias do MEC são bastante respeitadas para quem está na ponta, e eu acho que é um recurso que, por exemplo, o Conselho Nacional de Arquivos deveria explorar melhor, de fazer grandes acordos, digamos assim, para que os órgãos superiores, como é o caso do Ministério da Educação, pudessem, através de uma parceria, estabelecer que alguns debates que estão hoje circunscritos ao âmbito do CONARC poderiam se transformar em portarias do MEC, onde elas seriam muito mais facilmente capturadas e, acredito, que cumpridas. Em relação a uma estrutura maior de governança arquivística, nós temos que pensar em diretrizes que tornem mais evidente a importância da gestão e da preservação de documentos por universidades não estatais, que eu acho que é um gargalo que nós temos. Me preocupa muito o papel da terceirização nesse ponto, não de sermos necessariamente refratários à terceirização, mas de que a gente precisa ter alguns mecanismos de regulagem e controle sobre a terceirização dos arquivos públicos e sobre qual é a margem que nós temos de governança sobre os arquivos privados. É fundamental que as universidades públicas possam se valer de uma política nacional de arquivos que estabeleça os preceitos da avaliação, direção e monitoramento da governança arquivística no país, e também que se trabalhe nos instrumentos, desde a gestão até a digitalização, porque esses instrumentos só vão ser efetivos no seu cumprimento integral da legislação quando eles estiverem inseridos numa efetiva política nacional de arquivos,
que possa ser avaliada e monitorada pela sociedade. O mais difícil de tudo isso é que a gente consiga ver essas dimensões todas conectadas e não elas isoladas apenas em ações específicas. Então, eu acho que para que a gente possa ter êxito nessa jornada, nós precisamos ter uma compreensão mais ampla mesmo desse contexto da governança. Não dá para generalizar a realidade das universidades privadas e das universidades públicas. Eu acho que elas precisam também ser compreendidas à luz das suas necessidades. E penso que a política atual do gerenciamento praticado pelo MEC, aqui estou me permitindo fazer lançar um olhar sobre isso, se centrou muito sobre a questão, com razão, e a gente entende a necessidade, mas se centrou muito nos últimos anos sobre a questão do acervo acadêmico, porque isso era uma prioridade efetiva, mas as universidades são muito mais do que o acervo acadêmico. Nós vimos, nos últimos anos, uma corrida para se adequar aos prazos que o MEC nos apresentou. Isso foi necessário, foi importante, mas nós temos hoje, por conta dessa corrida, todo um outro horizonte de documentos arquivísticos produzidos no ensino superior que estão sendo deixados de lado. E esses documentos eles são igualmente importantes. E aqui eu poderia falar desde a gestão de dados da pesquisa, que a gente começou a ter uma política sobre isso lá no governo Dilma, que acabou ficando pelo caminho nessas muitas coisas que aconteceram no Brasil, até a documentação mais do dia a dia, da burocracia mesmo das nossas instituições. Eu acho que é preciso ampliar um pouco mais a política, e por isso eu acredito muito que uma parceria do CONARC com o MEC, por exemplo, poderia ser muito efetiva para ampliar esse trabalho de gestão, preservação e acesso aos documentos produzidos e acumulados pelas instituições de ensino superior. Bom, espero ter me feito entender. Tentei conectar os mundos que eu tenho estudado com esse tema do ensino superior. Mais uma vez, eu agradeço aos colegas da UFPR por esse convite. Não sou especialista nessa área, mas tentei fazer essa conexão, porque eu acho que ela é importante para a gente não se deslocar desse contexto macro. Não temos só uma gestão de documentos no âmbito das universidades públicas federais ou no âmbito das universidades privadas. Nós temos uma necessidade de pensar numa política pública de arquivos para o país, nos seus diferentes âmbitos, porque isso é um problema, isso traz prejuízo, isso traz obstáculos aos direitos dos cidadãos, interdita o desenvolvimento do país e precisa ser pensado coletivamente a partir dos diferentes problemas ou subproblemas públicos que existem. Obrigado. Obrigada, Chico. Agora passo a palavra ao Fabrício Cabral, coordenador-geral de monitoramento da educação superior do MEC. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento a mesa. Legislação, regulação de instituições de educação superior. É complexo, é um tema muito complexo. Decifra-me ou devoro-te, porque quando a gente pensa em acervo digital, no MEC nós temos a compreensão de que isso é um processo. Isso, por mais que as portarias imponham prazos, até mesmo algumas restrições de tecnologia, a gente entende que é um processo. Mas mais importante do que essa discussão nesse âmbito, ela é maravilhosa. São atores que estão comprometidos com o processo. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Mas quando a gente entende o porquê que surgiu essa legislação, por que quem cuida de acervo e quem mexe com acervo que fiscaliza esse tipo de acervo, tanto digital quanto físico, está vinculado à diretoria de supervisão da educação superior, não à diretoria de regulação, não à diretoria de políticas regulatórias. Quando a gente percebe que tudo isso está vinculado à supervisão, dá um estalo. Mas como chegou aqui? Ontem eu fiz uma breve fala sobre o histórico dos acervos de instituições descredenciadas. E desde como era feito, até como
estamos fazendo agora com parcerias com as federais. Inclusive, não sei se o senhor sabe, em breve, a Universidade Federal de Santa Maria vai receber um acervo de uma instituição descredenciada. É mais um projeto que vocês podem também fazer, tal como a Universidade Federal do Paraná fez. Dentro dessa política de trazer as instituições públicas para atuar junto com o MEC na recuperação desses acervos. Vamos lá. Em 2011, nós começamos a fazer muitos descredenciamentos de instituições vinculadas ao sistema federal. E, nesse processo, percebemos que algumas instituições não estavam guardando os documentos acadêmicos de forma adequada. E, quando a instituição era descredenciada, os alunos se viam desamparados. E entendemos o processo até aquele ponto. Quando avançamos nos descredenciamentos, começamos a copiar alguns sistemas acadêmicos das instituições que estavam sendo descredenciadas. Já dava uma noção da quantidade de alunos, algumas notas, histórico, frequência, ajudava, mas ainda era pouco. E, muitas vezes, a equipe se via frustrada, porque, como eu disse no início, aqui é um mundo maravilhoso, né? Pessoas responsáveis. Alguns representantes legais das instituições, a depender do motivo do descredenciamento, como, por exemplo, venda de diploma, ele mesmo colocava fogo no acervo. Se tivesse digital, ele deletaria, porque ele não queria deixar provas contra ele mesmo. E você jamais vai conseguir saber qual era o aluno regular e qual não era. E isso foi sendo tema de estudo dentro do MEC, da Secretaria de Regulação. Então, a gente pensou, não, vamos trazer estudiosos para fazer um normativo acerca de acervo digital. Porque, se a gente for descredenciar, qual era a ideia? Antes de emitir o ato, copiaríamos tanto o acervo digital quanto o sistema acadêmico. E aí a gente teria mais informações sobre aqueles alunos, as notas, mas também viriam as ementas, alguns outros documentos. Então, por isso que é muito focado nessa parte administrativa e não na parte dos estudos feitos pela própria instituição. Era resguardar a possibilidade daquele aluno receber seu diploma, ter acesso a uma segunda via de um certificado, de um histórico. Então, assim, a depender dos atores que estão envolvidos nesse processo, a legislação ela pode ser bastante difícil de ser cumprida, ou, às vezes, a crítica sobre a própria existência dela, né? Quando a gente começou a fazer esses estudos sobre a possibilidade de normatização, a possibilidade da normatização do acervo acadêmico, nós vimos que a própria autonomia das universidades ela poderia, não só das universidades, né, das instituições, em virtude da sua autonomia acadêmica, ela poderia definir internamente seus ritos de guarda, de digitalização dessa documentação. Então, mas muitas instituições sequer têm condições ou querem fazer esse tipo de gestão, né? O Brasil é muito grande, com instituições de todo porte, pequenas, médias, grandes, privadas, públicas, e fazer uma legislação que seja factível o cumprimento para todos esses atores,
sabendo das diferenças, sabendo da possibilidade de autonomia, que às vezes a gente não quer restringir uma nova tecnologia, restringir uma boa prática de uma instituição quando você faz uma legislação. Então, por isso que eu falo que é sempre um processo. Hoje a gente tem um normativo que amanhã ele poderá ser adequado, mas sempre pensando não só em resguardar o que já tem muitos profissionais já com a boa intenção de manter aqueles documentos em condições perfeitas de guarda e gestão, mas pensando também naqueles atores que estão no sistema de educação que não fazem nenhuma questão de salvaguardar esses documentos, né? Então, existem muitas ações internas no MEC, não só no sentido arquivístico dos documentos, mas em soluções até digitais. O próprio diploma digital ele já traz condição de fazer algumas regras de compliance. E podemos avançar em mais sistemas que conectem os atores, né? Hoje em dia, muitas federais, elas estão, não só as federais, muitas universidades, elas têm muito receio em receber pasta de aluno para poder fazer o registro do diploma. Qual é a qualidade do documento que está sendo enviado? Por mais que ali se cumpra os requisitos de entrega, ali, o que tem que ser encaminhado para a federal ou para uma universidade privada, mas será que aquilo ali é fidedigno? Então, temos muito que avançar e refletir sobre o que nós podemos colocar como marco regulatório, né? Não só no sentido arquivístico, no sentido digital, no sentido de regras de compliance, pensar todos esses tipos de atores que estão envolvidos e pensar principalmente naquele que mais pode ser prejudicado, o estudante, porque é esse que, na ponta, termina sofrendo mais, né? Deixa eu ver. Haverá, ainda esse ano, um evento feito pelas séries que vai trazer boas práticas no âmbito dos acervos digitais das instituições de educação superior. Acredito que esse evento deva acontecer em dezembro e vai trazer relatos, sistemas, empresas, formas, e como avançar nesse sentido, para todos os tipos de instituição, tamanhos, formas de comprar, adquirir softwares. Então, essas boas práticas elas devem ser replicadas e até mesmo, né, dentro de uma política desse processo de melhoria do acervo digital, ser discutido o que pode ser regulamentado, normatizado ali dentro mesmo, né, modificando o que já existe. E deixa eu ver. Eu acho que, para concluir a minha fala, eu acredito que uma rede, em breve teremos uma rede integrada com essas informações, seja digitais, sejam digitalizadas, elas em breve podem estar compartilhadas entre as instituições, porque mesmo as informações sendo específicas de instituições distintas, em algum momento elas podem ser necessárias para o aluno poder ir de uma instituição a outra, para a validação de um documento de um aluno. Quando a gente pensa em 50, 60 anos daqui para frente, como resgatar as informações? Hoje a gente está num processo de início desse processo digital, né, dos documentos dos alunos, nessa normatização.
Mas, em breve, isso vai ser uma realidade e pronto, né? Então, agradeço novamente a possibilidade de participar desse evento e estamos aí para discutir. Obrigado. Obrigada, Fabrício. E agora passo a palavra ao professor Rodrigo, diretor-geral da Faculdade de Novo Oeste. Obrigado, professora. Bom, muito bom dia. É uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês para tratar, né, de certa forma, de um tema tão relevante. E eu quero falar um pouco sobre o tema na perspectiva das instituições de ensino superior privadas, para que nós entendamos bem também essa realidade e os nossos gigantescos desafios do ponto de vista de implementação, em especial das resoluções e instrumentos que dizem respeito não só ao gerenciamento arquivístico, como muito bem colocado pelo professor Francisco, né, como a própria gestão documental, por assim dizer, né. Antes, porém, eu quero aqui externar minha gratidão pelo convite, né, em especial ao professor Helder, que eu tenho um carinho, de fato, muito especial, né. Professor Helder, meu ex-aluno de graduação. Isso sugere muitas coisas do ponto de vista da minha idade, né, professor Helder? Mas, enfim, gratidão pelo convite. Eu me sinto muito bem, né, dentro da casa, levando em consideração que o Helder é um conhecido há bastante tempo, né? Mas, enfim, no que tange, então, a temática, né, parabenizar aqueles que estão envolvidos. Eu considero que não é, né, despropositalmente que vocês tenham tido essa missão em tratar, em especial, esses acervos que vocês estão tratando. Haja vista, não haveria um ambiente melhor, sobretudo, se for possível, né, tornar essa experiência uma experiência capaz de ser replicada na sua devida medida por outras instituições públicas e, claro, que nós, das privadas, também pudéssemos, de certa maneira, usufruir desse conhecimento que vocês estão produzindo por efeitos desse projeto, né? O professor Francisco, do ponto de vista de política e legislação, ele já nos trouxe um preâmbulo extremamente assertivo. Eu acho que isso, de forma muito brilhante, nos foi colocado aqui hoje à mesa. E, portanto, eu quero aproveitar, né, da fala do professor Francisco, articulada à fala do Fabrício, para que nós entendamos bem os desafios gigantes das instituições particulares. A Faculdade Novo Oeste, eu acho que uma das poucas, do ponto de vista de instituições privadas no país, ela tem o privilégio, se assim eu posso dizer, de estar sendo dirigida por um bibliotecário que fez a sua carreira acadêmica na ciência da informação, fazendo o seu mestrado e doutorado. Então, na gênese da instituição, nós já nos preocupávamos com os processos, né, inerentes à gestão documental. E nós tínhamos um conhecimento não aprofundado, mas um conhecimento bastante interessante no que dizia respeito, né, ao processo de produção, ao processo de tratamento, ao processo de armazenamento dessa nossa documentação. Nós somos uma IES nova e, por assim dizer, nós praticamente fomos credenciadas, né, ou credenciados, do ponto de vista, né, das pessoas ali, com uma concepção arquivística muito bem fundada, né? Inclusive, nosso secretário, né, acadêmico e também aqueles que estão ali na área já passaram por diversas vezes por formações de aperfeiçoamento no que diz respeito à gestão documental. Então, muito cedo, nós já começamos a implementar boas práticas de gestão de documentos, porque nós entendemos, de fato, que isso é extremamente importante do ponto de vista da própria sustentabilidade da nossa instituição. Mas nós temos desafios gigantescos. Por exemplo, falta-nos, de uma maneira mais, se eu posso dizer, pragmática,
uma ação efetiva, né, dos órgãos de regulamentação, como, por exemplo, o MEC, de tornar um pouco mais acessível, não só do ponto de vista, né, das portarias, mas também de algum mecanismo que pudesse tornar mais esclarecedor o procedimento operacional para que conseguíssemos, de fato, implementar boas práticas arquivísticas nas nossas instituições. E por que eu digo isso? Não nos é novidade que falta o profissional arquivista, né, nessas instituições privadas. A maioria delas estão desprovidas de um profissional que faz com que haja uma dificuldade muito grande, sobretudo de compreensão da própria legislação. Imaginemos um secretário acadêmico que não teve o privilégio de se enveredar por uma formação transversal na área documental, como entender aquilo que, de forma genérica, e eu entendo que precisa ser genérico, levando em consideração a complexidade dessas instituições privadas gigantescas e instituições privadas que estão se credenciando, pequenas, por assim dizer, como tornar isso aplicável do ponto de vista do próprio gerenciamento. Um dos principais problemas nas IES privadas é que não se concebe nem planejamento e nem se percebe a importância da aplicação desses instrumentos para efeito da gestão da sua massa documental. Então, o documento é produzido sem que haja, de fato, um fim propositado. Não se leve em consideração a produção desse documento como parte de um processo de direito social. E isso é muito sério do ponto de vista dessas instituições, porque eu simplesmente produzo o documento como parte de um processo natural de formação em nível superior, quando, na verdade, nós deveríamos, sim, ter institucionalizado dentro das nossas casas, instituições de ensino superior privadas, instrumentos, né, e para além dos instrumentos, um planejamento efetivo para a implementação, de fato, do gerenciamento arquivístico, porque nós sabemos que isso é possível, tanto do ponto de vista de políticas internas, né, da própria instituição, porque nós temos os nossos órgãos colegiados dentro das instituições privadas, nós discutimos, né, o planejamento via plano de desenvolvimento institucional, e o que eu sinto, na verdade, é que eu sei que, do ponto de vista, né, da regulação pelo MEC, e os instrumentos pelos quais nós somos submetidos, tanto para recredenciamento, reconhecimento de curso, atualização de curso, eles estão muito dirigidos a trazer, mesmo que subjetivamente, aspectos que dizem respeito à qualidade daquilo que se está propondo enquanto curso ou daquilo que se fez no transcurso do curso. Ou seja, o foco está, evidentemente, na qualidade, entendo perfeitamente, mas eu, enquanto diretor de uma instituição de ensino superior privada, tendo uma formação acadêmica na ciência da informação, consinto que seria interessante que nós tivéssemos nesses instrumentos, ou em outra via pelo próprio MEC, uma maneira de alertar educativamente essas instituições para a importância de estabelecerem boas práticas no que diz respeito à gestão documental. E isso só se torna cada vez mais complexo, levando em consideração, né, a própria legislação do MEC, quando ela nos dirige para a produção 100% digital dos documentos acadêmicos. E aí tem uma série de discussões e desafios que a gente, de fato, não poderia deixar de trazer à tona, porque nós não estamos falando mais só de produzir o documento acadêmico. Nós temos outros problemas. Produzir para qual fim, produzir sob quais perspectivas de uso desses documentos, produzir com qual perspectiva, não só de tempo, mas de preservação desses documentos, porque imaginemos, uma IES, quando descredenciada, ora, pois, não sabedores da motivação do seu descredenciamento, inevitavelmente, o impacto negativo disso, né, sob uma perspectiva social, é gigantesco, porque ninguém pode garantir que a documentação daqueles que
né, estiveram por ali, em processo de formação, poderá ser resgatada. O que hoje vocês estão fazendo dentro desse projeto evidencia exatamente uma problemática que, se nós levarmos em consideração a atual conjuntura do ensino superior privado brasileiro, ela tende a aumentar. Porque nós sentimos hoje o esvaziamento das nossas instituições, não é? Do ponto de vista de número de alunos, e é de se questionar a sustentabilidade dessas instituições do ponto de vista delas mesmas em um curto espaço de tempo. E se nós começarmos, né, ou nós tivermos outras instituições, enfim, em pedido de descredenciamento, evidentemente que nós teremos outros prejuízos, né, do ponto de vista do nosso aluno, né, do seu direito, por assim dizer. Então, eu sinto particularmente que, se nós tivéssemos algum instrumento no ato do reconhecimento institucional, no ato da renovação desse, né, recredenciamento, na autorização desses cursos, eu acho que nós ganharíamos, do ponto de vista educativo, enquanto IES, não é? Elementos para que nós nos movêssemos de forma mais assertiva nessa questão que é tão urgente do ponto de vista das nossas instituições. Porque, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas uma instituição privada como aquela que eu dirijo, ela é tipificada pelo MEC como uma instituição de ensino superior isolada, né? Nós somos regulados. Então, nós precisamos que o MEC nos autorize absolutamente tudo, né? Desde o credenciamento institucional, as autorizações de cada um dos nossos cursos solicitados, o reconhecimento desses cursos, né, a decorrer da sua metade ofertada, ou até 75% dessa carga horária ofertada ao nosso alunado, e nós passamos ainda pelos processos de recredenciamento institucional. E o instrumento, do ponto de vista dele mesmo, ele é muito catedrático quando diz respeito à infraestrutura, ao nosso corpo docente, não é? A biblioteca, por assim dizer. Poxa, hoje, se eu não tiver uma biblioteca muito boa, digital, e uma biblioteca física extremamente interessante do ponto de vista do acervo, né, o que está contido nos próprios projetos pedagógicos de curso, a nota via instrumento, ela cai. E está tudo bem, eu concordo plenamente com isso, ora, pois sou bibliotecário e parto da premissa que o acesso à informação de qualidade é um preceito inevitável para que nós produzamos conhecimento, de fato, qualitativo. Agora, não se olha documentos, não se olha para arquivo, não tem absolutamente nenhum viés em quaisquer desses instrumentos que avalia, inclusive do ponto de vista da sustentabilidade, a IES, se ela está dando conta dessa que também é sua responsabilidade. Nós apresentamos, por exemplo, os nossos balanços, nós apresentamos todo um cabedal documental do ponto de vista de infraestrutura, e em nenhum momento alguém nos pede, por exemplo, uma política ou uma diretriz que seja, né, sobre como a IES está se preparando ou está fazendo o gerenciamento arquivístico. Se isso estivesse contido no instrumento ou em vias de outra agência regulatória, porque é preciso pensar também qual é o fim do próprio INEP, né? E eu não estou aqui, evidentemente, dizendo que seja o fim do INEP também fazer isso, muito pelo contrário, nós estamos aqui em um ambiente de hipotetizações, sobretudo, e eu estou hipotetizando, como um diretor de uma instituição de ensino superior privada, que se nós tivéssemos instrumentos capazes de fazer com que nós cumpramos alguns preceitos importantes, eu não tenho dúvida que isso seria desenvolvido. Nós acabamos de ouvir aqui pelo professor Francisco que aquilo que o MEC coloca como portaria, gente, isso é levado muito a sério. Isso nos move do ponto de vista de instituição superior privada. O tempo inteiro nós nos debruçamos sobre os instrumentos e sobre as portarias, para que nós consigamos cumprir dentro daquilo
que nós conseguimos cumprir, por isso que eu acho que é extremamente desafiador tentar estabelecer um parâmetro que diga respeito ao procedimento operacional do fazer do gerenciamento arquivístico e da gestão documental propriamente dita. Eu sei que nós precisamos de diretrizes, e essas diretrizes precisam, inevitavelmente, serem trazidas à discussão dentro das IES privadas, sobretudo, é desse cenário que eu falo, quando das inúmeras visitas que nós recebemos do MEC para efeitos de credenciamento, reconhecimento de recredenciamento, reconhecimento de curso e também autorização dos nossos cursos, não é? Porque a maioria das instituições, estou hipotetizando também, né, o Fabrício deve ter uma informação mais assertiva sobre isso, parto do pressuposto de que a maioria das instituições em descredenciamento são instituições como essa que eu dirijo, uma instituição tipificada como isolada, ou seja, nós ainda não somos um centro universitário, nós praticamente não temos nenhuma autonomia do ponto de vista do que gostaríamos de fazer educacionalmente falando. Quando eu digo nenhuma, eu estou dizendo que nós precisamos que o MEC defina, não é, por meio dos seus instrumentos, por meio das avaliações externas, o que nós estamos propositando a fazer. É claro que, do ponto de vista pedagógico, eu falo sempre que o professor, né, ele tem ali o preceito, né, da cátedra. Ele está em sala de aula, ele vai conduzir o conteúdo como lhe aprouver. E claro que uma instituição de ensino como a nossa possui os seus valores, possui a sua missão e uma visão muito clara para que nos conduza. Mas, do ponto de vista do que nós ofertamos, nós somos, de certa forma, uma extensão do próprio MEC, porque nós somos regulados, né? Então, se nós tivéssemos e pudéssemos ter alguma coisa mais palpável a esse respeito, nós avançaríamos, sem dúvida nenhuma. Eu tenho bastante ressalvas, por exemplo, quando nós estamos diante da complexificação, né, do cenário do gerenciamento arquivístico brasileiro, principalmente no âmbito das instituições de ensino superior, em função, né, das necessidades que o MEC tem visto, né, e demandado de todos nós, enquanto instituições, a ausência de capital intelectual nas nossas IES, para esse fim. E vou dizer mais uma coisa. Nós estamos num cenário tão desafiador e, ao mesmo tempo, tão encantador do ponto de vista arquivístico brasileiro, e isso, para mim, é algo muito real, que, de forma multidisciplinar, nós precisamos envolver todos os agentes possíveis para que nós consigamos, de fato, implementar boas práticas no gerenciamento, né, arquivístico dentro das nossas instituições de ensino superior. Quando eu digo que é importante o papel e a ação, né, desse profissional da arquivologia, para que ele dissemine institucionalmente nessa compreensão do próprio tratamento documental e mais, que traga luz sobre a aplicação dos instrumentos, que, ora, pois, são extremamente complexos de serem compreendidos por aqueles que não são oriundos da área da ciência da informação. E nós temos outro desafio gigante, fazer com que esse profissional se harmonize com o próprio ou a própria tecnologia da informação aplicada. Nós temos tido desafios gigantescos em relação a isso, né? Lá na nossa casa, por exemplo, nós nascemos, né? E, enfim, temos um software proprietário para fazer toda a gestão acadêmica da instituição. Isso é algo também que nós precisamos pensar, principalmente no que diz respeito, né, às instituições públicas, até que ponto vale a pena todo o conhecimento registrado, né, e aí eu estou falando de documento mesmo, está alocado em ferramentas proprietárias, e olha que eu estou falando isso de uma IES privada, mas, enfim, nós temos o nosso sistema de gerenciamento acadêmico, que não é, por natureza, um software para gestão de documentos, não é. Um sistema de gerenciamento acadêmico tem um fim muito
dirigido, né, à vida acadêmica, à produção dos dados de informação desse acadêmico, mas que não necessariamente é um software de gestão, né, desses documentos, sobretudo quando a gente fala nesse processo de conversão retrospectiva de legado, não é isso? Vamos digitalizar a nossa documentação e subir para o nosso software de gestão acadêmica. Dificilmente isso vai acontecer, né? Os softwares não foram propositados para isso. Então, nós temos também uma discussão muito interessante, providencial, inclusive, no que tange a implementação, né, dessas novas tecnologias. E, claro, o ideal seria que nós já pudéssemos fazer isso, levando em consideração aquilo que nós já temos como diretrizes do próprio CONARC, né? Os nossos softwares sendo desenvolvidos de acordo, né, com as diretrizes da própria Arc Brasil, levar em consideração, né, os repositórios digitais confiáveis, e nós sabemos que isso nós estamos iniciando, estamos tateando, essa é uma verdade que a gente precisa compreender, né? É um desafio gigantesco às instituições, até porque, em algum momento, você tem a inteligência para o desenvolvimento e customização da tecnologia, mas você não tem infraestrutura para alocar, não é, a documentação que, porventura, será gerada. Enfim, eu gostaria, de uma forma rápida, né, simplesmente de apresentar um pouco esse cenário. E, como eu disse, né, eu falo de uma instituição que teve, né, o privilégio de ter um diretor-geral que é um bibliotecário. Então, você chega hoje na Novo Oeste, você tem lá uma CEPAD, e alguém pode perguntar, mas você tem uma comissão própria de avaliação de documentos? Ora, pois, é claro que eu tenho. Eu produzo documento em todas as esferas daquela instituição, não é? Nós não queremos, em nenhum momento, sei que em algum momento isso pode ser necessário, mas nós não queremos fazer custódia de documentos dos quais nós produzimos, ou nós implementamos uma política interna de gestão documental, ou, inevitavelmente, nós chegaremos nesse nível, como muitas instituições têm feito, e quando eu falo do mundo privado, isso é muito sério, instituições de ensino superior privadas custodiaram os seus acervos, custodiam aquilo que nem sabe que produziram, e a custodiadora não tem nenhuma ação sobre o tratamento dessa massa documental. Eu acho que isso complexifica ainda mais, né, o processo de recuperação dessas informações. Isso minimiza a possibilidade do acesso ao documento propriamente dito, porque se não bastasse produzir, eu estou produzindo, não estou vigiando. Nós ouvimos essa expressão na nossa, né, abertura do seminário, né? O desembargador deixou muito claro, e eu estou levando isso para casa, né? A vigilância e a sindicância em torno daquilo que se produz, porque mesmo que nós hoje tornemos, né, o processo de produção informacional nas IES 100% digital, ainda assim é preciso que nós criemos instrumentos normativos de vigilância, e olha que discussão interessante que é essa, e também de sindicância. Não é? Qual a qualidade da produção disso? Imaginemos, eu posso produzir documento. Quem me garante que esse documento carrega alguma presunção de autenticidade? Então, isso torna ainda mais complexo, não é, aquilo que hoje nós temos aqui como objeto de estudo, de discussão, quando nós, inclusive, estamos falando do cenário privado brasileiro relacionado à educação superior. Então, eu espero que, de certa forma e de uma maneira muito rápida, né, eu tenha, pelo menos, podido tornar ainda mais complexo, né, o cenário que nós estamos aqui agora evidenciando, né, mas eu acho que o momento é muito oportuno para isso, e, mais uma vez, eu externo aqui a minha gratidão, né, pelo convite, né, e a importância do momento, né. Que coisa espetacular é poder perceber que, a partir de uma demanda social, em função de justiça social, a nossa universidade pública se coloca à disposição, e não só se coloca à disposição para resolver, mas
também para produzir conhecimento, que será inevitavelmente extremamente importante para futuras resoluções de problemáticas, se não as mesmas, muito parecidas com essa que hoje vocês têm em mãos. Então, muito obrigado e fico à disposição. Obrigado, professora. Obrigada, Rodrigo. Bom, gente, então, eu queria rapidamente comentar, né, as diferentes falas aqui dessa mesa. Estamos tratando de uma temática fundamental para o próprio funcionamento das universidades e também para resguardar o direito das pessoas que fazem parte dessa comunidade, seja ela o aluno, seja ela o servidor, enfim, a todos que nela vivem, né, que participam dessa realidade. Como a gente viu na fala do professor Francisco e na fala do professor Rodrigo, os desafios acontecem tanto no âmbito público como privado, né? Então, a gente não tem nenhuma diferença de dizer de um lado é melhor ou de outro, não, porque os desafios existem. Até porque, como disse o professor Francisco, os arquivos têm que ser cuidados. Há um problema para os arquivos, né? Como ele disse, os arquivos, o acesso a esses arquivos garantem direitos. E esse é um dos motes dessa nossa temática do evento, né? A justiça social através dos arquivos e como, a partir disso, a gente tem uma série de direitos garantidos. Mas não só isso, né? Gostei muito da fala do professor Francisco, quando ele traz a importância das políticas arquivísticas, sejam elas políticas públicas ou não. E aí eu pego um gancho na fala do professor Rodrigo, que as instituições privadas precisam das suas políticas arquivísticas também, né? Claro que o MEC tem um papel nisso, regulador, de fornecer diretrizes, mas a gente também não pode atribuir apenas ao MEC essa responsabilidade. Claro, os arquivos eles fazem parte do patrimônio de uma instituição, né? Não apenas por garantir direito, mas por garantir que as ações sejam comprovadas, né? Para garantir a própria história da instituição, enfim, tem uma série de questões e a gente já discutiu muitas delas nas mesas de ontem. Então, é nossa responsabilidade pensar, não só nós arquivistas, mas também gestores, enfim, a importância dessas políticas arquivísticas. O professor Francisco trouxe alguns elementos que podem compor essa política, desafios dessa política, né, e também alternativas que podem facilitar a aplicação dessa política. Mas eu insisto, não podemos atribuir só ao MEC essa responsabilidade. Temos que olhar para a nossa instituição e pensar arquivisticamente como as coisas estão acontecendo. E também pego um gancho aqui na fala do professor Francisco, do lugar dos arquivistas nessa perspectiva. Como as instituições estão recebendo os arquivistas? Elas têm arquivista. Você mesmo falou, na sua instituição não tem arquivista ainda, né? É o profissional que tem as ferramentas e os instrumentos para ajudar aí nessa perspectiva. As instituições possuem um setor, uma unidade de arquivo. Não basta só ter a política, né? Muito bonito você ter a política ali na teoria, se na prática ela não acontece. E a efetividade dessa política não é só com o arquivista, é um conjunto de elementos que vão fazer com que essa política seja aplicada. Então, em relação às instituições, as universidades públicas, todas têm um setor de arquivo. Como é que os arquivistas estão nessas instituições? O Francisco falou, vou chamar de Chico, né, porque a gente tem uma parceria. É difícil para mim falar Francisco. Eu e o Chico estamos analisando o número de arquivistas nas universidades públicas. Há uma discrepância, há muita vaga aberta que não foi preenchida, tem universidade que tem um monte de arquivista, tem universidade que não tem nenhuma. E nessas que tem um monte, como esses arquivistas estão atuando? Cada um num lugar, né? Há uma centralidade, há um pensamento em construir essa política na instituição. Então, eu acho que quem tem política, e essa política é efetiva, né? Como é que ela acontece? Como é que está a gestão de documentos? Qual é a relação dessa instituição com os outros órgãos reguladores? E aí eu concordo quando o professor Rodrigo traz que o MEC pode, sim, ter como uma dimensão de avaliação no INEP a questão do seu acervo, seja acadêmico ou não, como o professor Chico falou. Há um olhar para os acervos acadêmicos e os outros, né? Porque, no caso desse projeto aqui da universidade, que
é preciso entender quem tem direito ao diploma ou não, não é só o dossiê do aluno ou algo acadêmico que pode nos responder. E num documento de atividade de meio, a gente pode ter pistas também, né? Não necessariamente uma resposta, mas pistas que podem nos levar a uma evidência ou não, enfim. Então, é complexo, é um universo complexo, mas, insisto, não é só o MEC, não é só o CONAR que vai resolver o nosso problema. Então, a gente tem que ter, dentro da nossa instituição, um olhar, uma sensibilidade para como estamos conformando o nosso patrimônio documental, como estamos garantindo o acesso aos direitos das pessoas que fazem parte desse nosso universo. Então, são algumas questões que a gente pode pôr para o debate. Não sei se vocês querem comentar. Chico, Fabrício, Rodrigo. E abro, então, aqui para a plateia, se vocês querem fazer alguma pergunta, comentário. Luiz, enquanto você passa, eu vou fazendo uma pergunta que chegou do YouTube aqui, do Rodrigo Botelho. A mesa falou sobre a gestão dos arquivos no contexto das instituições de ensino superior públicas. O MEC tem algo já normatizado, mesmo em relação às críticas aqui que foram apresentadas. No entanto, o quanto isso é e pode ser pensado como uma política de Estado? Como o Arquivo Nacional, por exemplo, pode assumir um protagonismo neste debate, ou é um assunto para o Legislativo? Bom, eu acho que, se a gente for segmentar, né, porque daí, claro, nós vamos analisar instituições de ensino, como bem disse o Rodrigo, né, se a gente vai analisar instituições de ensino superior, nós estamos pegando o todo. O Arquivo Nacional poderia, quando muito, ter uma incidência sobre as instituições de ensino superior do âmbito federal, que é a sua alçada. Aí a gente ainda tem que ir para uma outra dimensão, é um esforço que a gente faz para formar arquivistas que possam compreender isso, né, Clarice, que é a dimensão de que as universidades federais, na sua maioria, são autarquias. Portanto, elas têm também um nível, como bem disse o Fabrício, de autonomia de decisão sobre o seu funcionamento, que é bastante elevado. Isso não quer dizer que a instituição arquivística principal desse âmbito, que é o Arquivo Nacional, no caso das federais, mas poderíamos falar de arquivos públicos estaduais, no caso das universidades de Estado, não possa incidir. Só que, claro, nós não temos visto isso acontecer, como não temos visto a incidência das instituições arquivísticas sobre a gestão de documentos em geral, né? Elas cuidam de outras prioridades, elas estão dispersas por outras agendas, e até acredito que, no caso das universidades federais, nós tivemos, durante um período, uma incidência maior do CONARC, daí sim, do Conselho Nacional de Arquivos, trabalhando nos instrumentos que foram depois significados e respaldados pelo Arquivo Nacional. Mas é bom lembrar que nós estamos sob a vigência de um decreto de 2019, que é o 10.148, que, inclusive, dispensou o Arquivo Nacional de autorizar as eliminações de documentos no âmbito dos órgãos públicos federais em geral, incluindo aí as universidades federais. Ou seja, que se a incidência do Arquivo Nacional já era pequena, ela hoje é menor ainda, né? Havia uma grande crítica de que o Arquivo Nacional não tinha como, de fato, saber se as eliminações que ele estava autorizando eram eliminações corretas do ponto de vista da teoria ou da prática, enfim, ou legal, porque o Arquivo Nacional está lá no Rio de Janeiro ou na sua sede em Brasília, e as instituições estão funcionando por todo o país com as suas mais diferentes dinâmicas. Mas, ainda assim, era um lugar onde a gente via o Arquivo Nacional presente. Hoje, esse lugar também foi esvaziado, desde 2019. O Arquivo Nacional não é mais necessário, digamos assim. Eu penso que o papel de uma instituição arquivística, eu não vou entrar nesse capítulo, senão eu preciso de 4 horas, mas eu penso que o papel da instituição arquivística, no seu âmbito de atuação, seja ele federal, estadual, não é o caso, mas se fosse município também, é o papel de alguma forma, fazer rodar essa roda da política e da governança, né? Fazendo essas amarrações. O Rodrigo falou muito bem. O MEC, quando se fizesse algum dia adotar essa sugestão, por exemplo, de colocar nos seus instrumentos de avaliação também o tópico dos arquivos, ele faz girar em outra rotação
essa necessidade de que as instituições criem as suas próprias políticas e possam efetivá-las. Isso também é papel das instituições arquivísticas, de criar meios de dinamizar. O Arquivo Nacional poderia muito bem ter interlocução com os ministérios, por exemplo, para fazer com que essas políticas fossem aplicadas lá na ponta dos órgãos da administração pública federal. Não tem feito, pelos mais diferentes motivos, mas, creio eu, principalmente por uma dificuldade que o Arquivo Nacional tem, antes de tudo, antes das dificuldades estruturais, de pessoal, etc., que são dificuldades que a gente precisa levar em consideração, mas, antes de tudo, porque o Arquivo Nacional brasileiro, há muito tempo, parece não compreender qual é o seu papel de Estado. Rapidamente, né, em relação à pergunta, eu parto do princípio de que, se nós, em algum momento, né, chegarmos ao nível legislativo para tratar dessas questões, inevitavelmente, isso deve percorrer, né, um caminho de maturamento, onde, de fato, nós geremos, né, essa expectativa para que tivéssemos ou pudéssemos ter algo do ponto de vista, não regulatório, mas enquanto política, né, de uma maneira mais abrangente. Então, eu parto do princípio de que esses nossos momentos são momentos para que nós consigamos, de fato, trazer a real problemática, porque aqui nós estamos falando, né, de uma questão que está imbricada a uma resposta social, que foi o problema dessas duas IES terem, né, sido descredenciadas, e eu acho que isso faz com que nós ganhemos, né, tanto do ponto de vista do próprio conhecimento, como das nossas estratégias aplicadas. Eu não gostaria de usar a expressão força, mas um pouco mais de visibilidade ao tema em função da necessidade e urgência dele, né? Até porque, como eu disse, quanto mais complexo se torna, mais desafiador se tornará para que nós consigamos, de fato, implementar boas práticas, sobretudo, né, no que diz respeito às instituições de ensino superior privadas, né, mesmo sabedores de que as públicas também possuem seus desafios. Mas eu costumo dizer que é um processo mesmo, e aí processo do ponto de vista temporal, né, que nós temos que desenvolver, maturar, para que nós, em algum momento, cheguemos a um nível de ter algum tipo de política ainda mais global, se assim eu posso dizer, né, a nível, por exemplo, de legislativo, como foi a pergunta. Obrigada, Rodrigo. Temos uma última pergunta aqui, da Adriane, aqui da Federal, do Paraná, e ela questiona: como, na prática, é resolver a gestão de documentos para a gestão arquivística lá na produção do documento? Eu acho que esse é o desafio que a gente busca responder nos últimos anos, né? Aí, falando um pouco de área, né? Nós temos ainda uma arquivologia, e eu acho que dá para fazer uma generalização, talvez injusta, mas ainda assim uma generalização possível, de que as nossas formações ainda são formações muito debruçadas sobre a chamada massa documental acumulada, né? E também muito debruçada sobre a produção do documento em papel. E hoje o imperativo do digital nos obriga a pensar na produção como nunca antes. A gente já deveria estar pensando na produção dos documentos desde muito tempo, mas quando a gente fala de presunção de autenticidade, de fidedignidade, de como criar os laços invisíveis que vão fazer com que esses documentos possam depois ser aferidos, auditados, enfim, passarem por algum tipo de processo de que se reconheça a sua autenticidade, nós estamos falando de produção, mais do que qualquer outra parte do ciclo da vida de um documento. E isso hoje é um desafio bastante grande, porque nós estamos vendo uma bifurcação, e eu acho que a arquivologia no mundo todo está debatendo sobre isso, uma bifurcação entre os dados, né, nunca se falou tanto sobre dados e como esses dados acabam se cristalizando na forma de documentos. E é bem desafiador pensarmos que, muitas vezes, instituições, não só as de ensino, mas as mais variadas, têm optado só por ficar na esfera das bases de dados,
não se preocupando muito sobre o documento, ou então produzindo documentos que são só para cumprir tabela, digamos assim, são só para constarem ali, quando, na verdade, o seu operacional mesmo funciona a partir das bases de dados. E essa bifurcação ela é complexa, porque ela exige que nós, enquanto arquivistas, nos aproximemos desse tema dos dados, que é um tema complexo, que é um tema sobre o qual que nos tira um pouco da zona de conforto, mas que ainda nos traz o mesmo desafio anterior, que é o desafio de como é que nós produzimos os documentos de forma ordenada, de forma com contexto, assegurando o seu contexto de produção, com sistemas que possam ser efetivamente apropriados pelas pessoas. Hoje nós temos aí sem fim de universidades federais que utilizam o SEI, que é um sistema que ainda permite aquela produção de documentos totalmente desregulada, né? E não há formulários padronizados. Aquela mesma pauta dos anos 50 continua vigente entre nós. Nós não temos um estudo sobre como funciona uma instituição, quais são as suas funções e atividades e como essas atividades se desdobram em documentos. E aí, que tipos documentais eu tenho que produzir? Estou falando aqui ao lado de uma pessoa que é especialista nisso. Que tipos documentais vão ser produzidos para efetivamente registrar aquelas atividades? Isso não é feito. Nós temos uma produção selvagem de documentos, muitas vezes, alguma padronização naqueles mais sensíveis, daí entram as normativas, as portarias. Por isso o peso, né, o que o Rodrigo falava antes, o peso dessa orientação que diz, olha, a partir de agora eu aceito o diploma se ele tiver esses parâmetros aqui. Aí isso ordena um pouco a alguns setores, mas principalmente naqueles documentos de atividade meio, paira a total discrepância, desorganização, mesmo dentro de uma mesma instituição. Quando a gente olha a estrutura, por exemplo, vou falar de onde eu estou, da Universidade Federal de Santa Maria, muito avançada em muitos setores das suas atividades fim, mas onde nos centros de ensino existe um trabalho de atividade meio que é totalmente desregulado, está totalmente sem padronização nenhuma. Mesmo em coisas que já tramitam através dos sistemas, inclusive naquelas brechas que a gente sabe do sistema, que é quando se criam aqueles documentos meio outros, diversos, que é onde começa o gargalo para dar problema, né? Então, essa parte da produção, ela deveria estar ocupando um espaço central na formação de arquivistas e, no entanto, nós não estamos vendo isso. A gente vê hoje ainda muito uma formação que não está centrada em pensar nos sistemas, na gênese documental, na análise tipológica, que ainda fica muito centrada em como lidar com os arquivos depois que eles viram o problema, e não em evitar que eles virem um problema, né? Então, acho que esse é uma mudança. Estou falando da formação brasileira, sobretudo, não tenho autoridade para falar de outras, mas eu acho que essa é uma mudança que está aí batendo na nossa porta há muito tempo, muito antes do documento digital, mas que agora ela já não bate mais na porta, ela está dentro de casa. Ela se transformou num imperativo mesmo, que nós vamos precisar, ou nós mudamos a forma de formar arquivistas pensando nisso, ou nós vamos criar um profissional que só se preocupa em enxugar gelo, ou então aquele profissional da memória, do patrimônio, que são temas muito importantes e essenciais, mas que não são os temas centrais que o país precisa. Vou complementar a sua fala, Chico. A gente não consegue pensar na produção do documento se a gente não conhece a nossa instituição. Quem é o produtor? Né? Que documentos essa instituição produz? O que ela faz? Para que ela existe? Qual a finalidade dela? Quais as funções dessa instituição? Então, a gente precisa entender o que é a instituição que a gente trabalha, entender esse nosso produtor. E, para compreender esses documentos, sobretudo, entender o que é um documento de arquivo, né? Acho que é uma etapa até anterior. O que ele registra, para que ele serve, e por que é importante registrar as ações em documentos, né? Porque eu preciso, porque alguém me obrigou a fazer. Então, precisa ter essa compreensão do que é um documento de arquivo, o que ele registra, capacidade probatória desse documento, entender o produtor e não ficar transplantando modelos de instrumento de gestão de outras instituições. Eu fico abismada que arquivos estaduais se baseiam e usam assim integralmente os modelos de instrumentos de gestão de órgãos do executivo, né? Não é a mesma coisa, tem as suas questões, né? Eu, particularmente, isso
tema controverso, sou muito contra que a gente tenha um modelo de gestão de código e de tabela para todas as IFs, né? Mas essa é uma questão muito, uma opinião muito pessoal, né? Enfim. Então, a gente precisa entender quem é esse produtor, a gente precisa entender o que a nossa instituição faz. Né? Não pensar que o arquivista é aquele que vai, como disse o Chico, resolver os arquivos quando virou um problema, ou vai ficar sentado numa sala esperando os arquivos chegarem. Tem que entender a produção para além do digital, né? Em toda a sua concepção do que significa intervir lá na produção, ou ainda na gênese, que é uma etapa anterior à produção, na própria configuração do documento, na própria configuração de que documento vai atender aquela minha necessidade legal, interna, enfim. Então, acho que vai na formação, sim, com certeza, do arquivista, mas vai também na própria compreensão da instituição em valorizar esse trabalho. Qual a importância de eu ter o profissional que vai cuidar dos meus arquivos? E dar um espaço para ele atuar nessa etapa anterior. Então, é o espaço da instituição, é a iniciativa do arquivista, então, são muitas questões. Mas é perfeitamente possível e necessário que haja essa intervenção na produção. Como disse o Chico, e repito, para os arquivos não virarem, como costumam ser, um problema, e a gente vai interferir na massa documental acumulada, enfim. Né? Claro, por favor. Aproveitando o ensejo, né? Vou dar um exemplo prático para vocês da importância, né, de, enfim, estarmos focados na produção, né? Sobretudo quando a gente fala da documentação digital. Hoje, inúmeras empresas e instituições de ensino contratam e terceirizam, né, empresas para digitalização com uma única premissa: digitalize com OCR. Como se essa tecnologia, né, o OCR, resolvesse todos os problemas de acesso e mais, né, de recuperação precisa da informação. E por que isso tem sido utilizado? Porque não se tem parâmetro de tipologias documentais. Você chega dentro da instituição, não se conhece os tipos documentais da instituição, que é exatamente isso que o professor Francisco acabara de falar, né? É preciso se debruçar, e eu sei, ao meu ver, né, lembrando que, mesmo academicamente falando da ciência da informação, eu sou bibliotecário, a meu ver, a produção é o maior desafio da arquivística, por assim dizer. Porque é muito difícil pensar em organização e controle sem que você tenha meios para organizar e controlar. E esses meios, a gente tem que partir do princípio que é a tipificação dessa massa documental. Quais são os tipos documentais que nós produzimos? Quais são os tipos que nós recebemos? Como nós vamos representar, que seja descritivamente, tematicamente, esses documentos, essas tipologias, em algum sistema, para que, em algum momento, nós tenhamos condições de recuperar essa informação, seja de maneira exaustiva ou extremamente precisa. Então, é muito interessante pensar nisso, porque nós estamos criando um problema que, olha, eu estou para dizer que eu não sei se nós conseguiremos resolver com a digitalização indiscriminada de acervos. Pela ausência do conhecimento de como esse procedimento precisa ser feito, parte-se do princípio que o decreto diz que eu preciso digitalizar o documento com validade legal, né, com esses metadados. Eu já vi gente digitalizando um documento, colocando todos aqueles metadados na hash do arquivo de PDF. Que coisa é essa? E está dizendo que está cumprindo o decreto, assinando com chave CP Brasil, não é? Sem falar sobre os preceitos da cadeia de custódia, que, enfim, eu digitalizo, estou assinando via chave CP Brasil, coloco os metadados na extensão para tipificar o arquivo, faço OCR, subo isso para uma nuvem, da nuvem eu descarrego para o servidor, do servidor eu compartilho isso. Bom, eu acho que, falando aqui para arquivistas e profissionais da ciência da informação, eu acho que deu para entender onde nós estamos com isso, né? O decreto é claro do ponto de vista da sua aplicação, mas o vácuo de conhecimento para implementar isso de acordo com o que está preconizado é uma coisa incomensurável. E eu digo isso porque, né, enquanto
empresário da área, eu vejo isso todos os dias no mundo privado, para além, inclusive, das IES. Então, poxa, se a gente não se debruçar mesmo sobre a questão da produção, nós teremos cada vez mais um sinistro de dados, e não é o sinistro do ponto de vista só de uma captura de um banco de dados, o sinistro do ponto de vista de um servidor que vai queimar, não, o sinistro por não conseguirmos mais recuperar a informação com a devida presunção de autenticidade. Isso é um sinistro de dado. Eu tenho, mas não serve absolutamente a nada. Então, enfim, eu deixo de ter, né? Então, essa é mais uma daquelas problemáticas que nós precisamos nos debruçar, e eu acho que o evento contribui muito para esse tipo de hipotetização. Obrigada, Rodrigo. Então, só para encerrar, até por causa do nosso horário, acho que esse desafio da produção, ele vai além, inclusive, também, né, Rodrigo, dessas questões tecnológicas. A gente precisa aprender o que é o documento de arquivo e precisa entender como representar este documento de arquivo, que essa representação ela se dá pelo contexto de origem, pelo contexto de produção. Né? Então, vejam como a importância da produção ela está presente em todos os discursos arquivísticos, em todas as práticas arquivísticas, mas muito pouco se domina esse contexto de produção, porque aí ele precisa ser representado, para além de recuperar o documento, né, para garantir que o documento se mantenha confiável ao longo do tempo e do espaço, que ele possa provar o que ele se propõe a provar. Né? Então, são muitos elementos aí que perpassam essa perspectiva da produção e que precisam ser considerados. Então, vou encerrar a mesa. Queria agradecer muito o Fabrício, Chico, Rodrigo, agradecer a todos vocês que estão aqui também, por nos darem essa possibilidade, né, de debater essas questões que envolvem legislação arquivística, arquivos, arquivistas, produção documental e tal. E antes de irmos para o intervalo, que vai ter um coffee break ali para a gente, eu queria lembrá-los que, logo mais às 10h30, deve atrasar uns 10 minutinhos, a gente vai ter a conferência de encerramento com a professora Mônica Tenaglia, da Universidade Federal do Pará. Paraná, é tudo muito parecido, né? Então, obrigada a todos e a todas, e até daqui a pouco.